como um avivamento tão poderoso pôde se estagnar, pôde parar em tão poucos anos. Talvez você já tenha ouvido falar da Rua Azusa, mas aqui eu quero apontar alguns erros que foram cruciais para que este movimento terminasse, mesmo em pouquíssimos anos. Vamos falar sobre isso? Meu nome é Gabriel PC, eu faço parte da Aliança de Pequenos e eu quero trazer aqui para você um pouco sobre esse assunto que é muito polêmico, né? A Rua Azusa, tem gente que gosta, tem gente que não gosta do que aconteceu lá, mas nós temos que caracterizar algumas coisas. Primeiro, o que é um avivamento, né? Eu não vou falar muito sobre isso, mas tem algumas características que dá para dizer que é ou não um avivamento. E a Rua Azusa, dentro dessas características, foi sim um mover de Deus, foi sim um avivamento. Primeiro, houve grande mover de Deus na época. Segundo, milhões de pessoas foram tocadas pelo Espírito Santo. Terceiro, milhares de pessoas foram para missões. Quarto, não foi limitado à denominação, foi um mover que, arrancou as paredes denominacionais da época e ganhou de brinde perseguição, que não poderia faltar, né? Se a gente for estudar a história da igreja, a gente vai ver que sempre que Deus traz um mover na igreja, também há muita perseguição para aqueles pelos religiosos, né, que não entendem o que Deus está fazendo. E não foi diferente, mas aconteceu alguns problemas nesse caminho. Esse William Seymour, né, que foi o homem que Deus usou para catalisar esse avivamento, ou seja, para impulsionar, para ser usado ali, usou para ser usado, né? É por aí. William Seymour era um homem na época que sofria já muito por ser negro, viver nos Estados Unidos numa época em que havia muito preconceito, muito racismo de uma forma assim bem descarada, né? Não é igual hoje, que é mais discreto, por assim dizer, era bem descarado mesmo. E ele sofria muito por conta disso, ele também era aleijado, ele tinha problema nas vistas, ele era caolho. Então você vê que era um cara assim improvável, ele não era nada intelectual, ele não era um cara muito inteligente, muito culto. E mesmo assim Deus usou ele de forma grandiosa quando ele começou a reunir pessoas para buscar a Deus. Depois que ele sofreu uma tragédia na vida dele, ele começou a buscar a Deus, ele reuniu outras pessoas com ele e nessas reuniões o Espírito Santo tomou essas pessoas, elas começaram a orar em línguas, elas receberam dons do Espírito Santo, que até então esses dons estavam perdidos, por assim dizer, né? Se você for estudar a história da igreja, você vai ver que Deus ele está restaurando aquela igreja primitiva, né? Esse é um assunto para outro vídeo. Mas acontece que neste ponto da história, em vários lugares do mundo estavam acontecendo esses pequenos avivamentos, mas na Rua Azusa foi algo mais poderoso. Então eles foram para a Rua Azusa, onde eles abriram ali uma comunidade, né? Uma igreja, e eles começaram a evangelizar, eles começaram a fazer reuniões e cada vez mais e mais pessoas do mundo inteiro participaram. Mas vamos agora para o tema do vídeo. Quais erros fizeram que a Rua Azusa perdesse esse foco, perdesse o poder de Deus, né? Por quê? Lembrando que o fato de ter acabado o avivamento na Rua Azusa não impediu que o avivamento já tivesse espalhado pelo mundo inteiro. Mas o interessante aqui é que houve um erro que William Seymour cometeu. No decorrer do tempo, ele, com todos aqueles moveres, começou muitas manifestações que eles já não sabiam mais discernir o que era do Espírito Santo e o que era da carne. E alguns falavam que tudo era válido tudo, outros já criticavam, então ficou uma questão, uma confusão, porque imagina, hoje é muito fácil a gente olhar e falar, essa manifestação aqui não é de Deus, essa é, né? Talvez seja mais fácil hoje pelo conhecimento prévio que a gente já tem, né, de tudo que acontece, mas nessa época eles não sabiam nada, foi a primeira vez que eles tiveram aquela experiência de orar em línguas e muita perseguição também, muita crítica, muita gente de fora atacando, né? Até pessoas chegaram a morrer nessas perseguições. Então imagina a confusão que eles estavam, o que é de Deus, o que não é, o que tem que fazer. Você tem uma ideia, tinha gente que eles achavam que a língua que eles falavam era o país que eles tinham que ir como missionário, então eles iam para o país pregar o evangelho, chegavam lá e descobriam que eles não sabiam a língua, que eles iam ter que aprender a língua, então muitos até se frustraram por conta disso,
mas para você ver que era uma confusão, eles não sabiam, mas isso não quer dizer que não era Deus quem tinha trazido aquele mover. Deus trouxe o mover, eles só não souberam administrar o que estava acontecendo. E aí, quando o primeiro grande erro, eu diria que foi quando William Seymour decidiu colocar uma placa denominacional lá na sua missão da Rua Azusa, colocou uma placa denominacional, e aí eles entraram, né, debaixo ali de uma cobertura de um homem que nem entendia o que estava acontecendo muito bem. Ele até é um homem de Deus, mas que não concordava muito com a visão de William Seymour. Então ali começou as divisões, aí um queria ter mais poder e outro também, e assim foi se espalhando. Então olha só, esse foi o primeiro grande erro. E os outros erros foi essa confusão que aí ninguém sabia, não se parava para ouvir, para discernir o que estava acontecendo, e isso foi fazendo com que muitos ficassem confusos. E outro problema foi a questão doutrinária, que logo entrou em seguida, né? William Seymour, ele era muito radical, ele era um homem muito severo, e ele discordava de algumas doutrinas a respeito da salvação. Ele achava que uma vez que você cometesse um pecado, principalmente se fosse um grande pecado, assim, por assim dizer, você já perderia a sua salvação imediatamente e você não teria mais como voltar para Deus. Então isso fazia com que as pessoas julgassem muito umas às outras, né? Então era uma doutrina assim um pouco bagunçada, muito rígida, e isso fez com que o mover do Espírito Santo naquele lugar cessasse. E aí eles até continuaram aquela denominação, né, ali na Rua Azusa por muito tempo, mas eles se perderam, e até que chegou num ponto em que William Seymour, ele cansou, ele estava muito cansado, ele estava muito sobrecarregado de todas aquelas frustrações que ele viveu. Ele acabou falecendo com um pouco mais de 50 anos, e ele teve um ataque cardíaco, não resistiu. Para você entender, Deus, ele escolhe muitas pessoas, mas às vezes essas pessoas não estão aptas, não estão prontas para receber tudo que Deus tem, porque o peso é muito grande, o peso da glória de Deus é muito grande, né? Muitos homens de Deus na Bíblia mesmo começaram bem e terminaram mal. Eu não diria que William Seymour terminou totalmente mal, mas ele, sem dúvida, por conta do exagero, por conta dessa religiosidade assim muito forte, ele acabou se perdendo um pouco. Mas claro que ele tinha um coração gigantesco, e ele até se arrependeu de algumas coisas que ele fez, e até um texto que ele mesmo escreveu, apesar de ser muito criticado, apesar de ser muito perseguido, ele escreveu que nós não deveríamos julgar nem perseguir outras denominações, outras igrejas, porque a cada um, né, Deus tem uma maneira de trabalhar. E uma coisa muito interessante que ele falou, que quando o amor cessa numa denominação, aí os costumes, né, como usar roupas, usar coisas, acabam prevalecendo, e isso fica até uma lição para a igreja pentecostal de hoje, né? O próprio William Seymour, apesar de muito radical, ele era um homem que entendia que usos e costumes, essas coisas não tinham muito proveito para o reino de Deus. E lembrando que eles também tiveram um papel importantíssimo contra o racismo na época, porque ali era um lugar que tanto negros quanto brancos congregavam, algo que muitas denominações na época não faziam. Era negros de um lado, brancos de outro, e ali eles romperam com isso. Então Deus é maravilhoso, não tem como dizer que não foi um avamento, mas infelizmente hoje o que restou da Rua Azusa é somente uma placa dizendo que ali foi o avamento da Rua Azusa, para você ver como é perigoso a gente não saber administrar o que Deus está nos entregando, deixar com que visões erradas, deixar com que heresias, doutrinas erradas entrem às vezes em um mover que começou bem, mas que acaba terminando mal. Claro que isso vale para tudo. Qualquer coisa que você comece em Deus, é necessário você também permanecer, não perder aquela essência. Então fica esse estudo aqui para você. Se você quer saber mais sobre esse assunto, vamos conversar em outros vídeos. Escreve aí nos comentários se tem algum assunto que você gostaria de conhecer mais a respeito de avivamento, algum avivamento que você já ouviu falar e você queria que eu trouxesse aqui, né? Eu estudo a história da igreja há alguns anos, eu espero poder contribuir com a sua vida, poder trazer aqui um pouco de conhecimento para que Deus te
te fortaleça através de tudo isso. Amém? Então se inscreve aí no nosso canal e até a próxima.